Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, irmãos. O meu nome é Paula, você está assistindo ao canal Viva com Fé em Cristo, irmãos. E eu quero pedir uma coisa para você, assista o vídeo e se no final desse vídeo a palavra de Deus falar com você, compartilha ela com outras pessoas. Se a palavra de Deus te ajudar, ajude outras pessoas também, irmãos. Deus diz que o evangelho deveria ser pregado em toda a terra, irmãos. Mas se não houver pessoas para falar de Deus, para levar o evangelho, como é que vai ser pregado, irmãos? Deus nos deu uma missão de falar aquilo que Ele nos faz entender na palavra dele, aquilo que ele nos faz conhecer, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Então compartilhe um pouco de Jesus na vida de alguém que está sofrendo, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero hoje, irmãos, falar que nós vamos falar sobre o perdão e o arrependimento. Hoje a pregação vai ser sobre o perdão e o arrependimento. Eu queria pedir vocês que abrissem a Bíblia, irmãos, em Lucas, no capítulo 23, no versículo 39, irmãos. A partir do versículo 39, eu vou dar uma explicaçãozinha aqui rapidinho, irmãos. Aqui a gente está falando sobre a crucificação de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, aqui está escrito assim no versículo 33, eu vou ler rapidinho só para que vocês entendam. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Irmãos, quando Jesus Cristo foi crucificado, havia mais duas pessoas sendo crucificadas naquele dia juntamente com ele. Dois malfeitores, um à direita e um à esquerda. Vamos ver o que aconteceu em relação a esses malfeitores. Diz assim no versículo 39. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos fizeram. Mas este nenhum mal fez, irmãos. Olha para você ver, um dos malfeitores blasfemava de Jesus e ainda falava com ele: salva-te a ti, salva a nós. Ele não reconheceu, irmãos, Jesus Cristo ali como Filho de Deus. Mas o outro malfeitor, ele diz assim no versículo 41, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Aquele estava falando que Jesus não tinha feito nenhum mal para ser crucificado, irmãos. Ele reconheceu Jesus Cristo ali naquele momento como Filho de Deus. E ele diz assim no versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhe para você ver, irmãos. Esse malfeitor, ele reconheceu Jesus Cristo, irmãos, como Filho de Deus, e ainda pediu para Jesus Cristo que quando Jesus Cristo fosse embora, se lembrasse dele no reino. Irmãos, olha só, dois malfeitores, um não estava se arrependendo do que ele tinha feito, nem estava reconhecendo o Filho de Deus que estava ali juntamente com ele, mas o outro reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus, e mais do que isso, ele confessou, irmãos, que os feitos dele fizeram ele parar na cruz do Calvário, e ele ainda pediu para Jesus Cristo que se lembrasse dele quando entrasse no teu reino. Irmãos, aquele malfeitor, ele se arrependeu. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ele disse assim para Jesus no versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando aquele malfeitor, ele se arrependeu, ele reconheceu que ele havia errado e pediu Jesus Cristo para entrar no reino, ele estava dizendo: Senhor, eu errei mesmo, eu me arrependo, por favor, não me deixa para trás, não, deixa eu ir com o Senhor. E o que Jesus Cristo disse para ele? Jesus Cristo disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar ninguém, irmãos. Ele veio para salvar. Aquele homem, ele mostrou arrependimento dentro do coração dele. E quando ele mostrou isso para Jesus, Jesus olhou para dentro do coração dele e viu que ele estava arrependido verdadeiramente. E Jesus fez o que com ele? Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Às vezes, você que está me assistindo nesse momento, às vezes você foi tão longe, você fez coisas que você sabe que não agrada a Deus. Às vezes, irmãos, você foi a tal ponto que chegou até a tirar uma vida. Você foi a tal ponto, irmãos,
que chegou a adulterar, a se prostituir, a fazer coisas que nem é lícito dizer aqui, irmãos, mas dentro de você, você sabe que você fez. Mas Jesus Cristo hoje, Ele não está te condenando, irmãos, Ele está com a mão estendida, assim como Ele estava para aquele homem que estava sendo crucificado na cruz do lado dele. Quando o homem chegou diante dele e reconheceu que ele era um malfeitor e que com justiça ele estava recebendo o pago de ser crucificado, irmãos, mas ele pediu: Jesus, deixa eu entrar no teu reino, irmãos. Imediatamente Jesus não olhou para o passado daquele homem, para o que ele tinha feito no passado. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que que Jesus disse isso para ele, irmãos? Porque Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para libertar aquelas pessoas que estão em prisão espiritual, que estão fazendo o que não agrada a Deus, irmãos. Então, você que sabe que você passou dos limites com Deus, irmãos, passou dos limites com o ser humano, irmãos, ouve a palavra de Deus, se achega a Ele como aquele malfeitor se chegou. Aquele malfeitor estava sendo crucificado, mas ele se achegou a Jesus Cristo e pediu misericórdia. Se achega a Deus, peça a Ele misericórdia, não deixa a sua vida acabar sem que você se chegue perto de Jesus Cristo, não, sem que você se arrependa. Enquanto há fôlego de vida, irmãos, há tempo de se arrepender. Eu queria que os irmãos fossem comigo lá no livro de João, irmãos, João capítulo 3. João capítulo 3, é depois de Lucas. João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, olha para você ver o que Deus fala, que Ele amou o mundo de tal maneira. E diz assim no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, irmãos, Jesus Cristo foi enviado ao mundo não para condenar o mundo. Aqui diz que ele foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que aquele malfeitor, aquele dia, ele alcançou a salvação de Deus, irmãos. Porque Jesus Cristo não veio para ser juiz, ele veio para salvar. Ele não veio para apontar o dedo, irmãos. Ele veio para estender a mão, para tirar do buraco, para tirar do lodo aquele que está caído. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você está caído, se levante, não deixe o pecado continuar te derrubando, não. Sai da imundícia, sai da sujeira. Aquele malfeitor naquele dia, ele decidiu, irmão, sair da sujeira. Se ele tivesse sido liberado ali da cruz naquele momento, ele estava limpo diante de Deus, porque ele estava se arrependido. E Jesus Cristo manifestou na vida dele o que diz aqui no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e tudo isso por amor, irmãos. Olha só o que diz aqui, vamos lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 1, aqui primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, irmãos, está escrito assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmãos, todos nós somos pecadores. Se a gente não peca no falar, a gente peca no pensar, no agir. Às vezes a gente fala uma palavra que não deveria ter falado, ou faz até coisas piores, mas a verdade é que todos nós pecamos. Não tem um justo que nunca tenha pecado, todos nós pecamos. Aqui está escrito assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Aí no versículo 9 está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, por que aquele malfeitor foi purificado de toda injustiça? Porque ele não se calou, ele foi diante do Filho de Deus e reconheceu que ele era um pecador. Ele disse, as obras dele fizeram com que ele fosse parar naquela cruz. Irmãos, ele confessou o pecado dele a Jesus Cristo. Não é para você sair confessando seu pecado
papa, pro pastor, para as pessoas, a menos que você tenha ofendido aquela pessoa e você tem que chegar nela e se acertar com ela, irmãos. Mas tem pecados que a gente tem que confessar só para Deus, e aquele malfeitor, ele fez isso aquele dia na cruz, ele confessou para Jesus Cristo o pecado dele, e aí aconteceu isso aqui, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Naquele momento que ele confessou e se arrependeu, irmãos, ele foi purificado de toda injustiça, e o sangue que Jesus derramou naquela cruz, naquele dia, serviu para lavar, para limpar os pecados dele. Aí está escrito assim no versículo 10: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No capítulo 2, agora no versículo 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, se você pecar, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Não significa que você vai ficar pecando e cometendo o mesmo pecado direto, e toda vez, eu peco, depois eu vou a Jesus Cristo. Não. Se o seu pecado é consciente, irmãos, você vai pagar por ele. Mas se você pecou sem querer, você naquele momento perdeu a paciência, fez o que não devia fazer, mas hoje o seu coração está arrependido diante de Deus, ele te perdoa. Jesus Cristo é o nosso advogado. E está escrito assim no versículo 2, ó: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Irmãos, por que pelos de todo mundo? Porque todo mundo pecou. Não há um justo sobre a terra. Se tivesse um justo na terra, Jesus Cristo não precisava ter vindo ao mundo. Ele veio porque não tinha nenhum justo na terra que nunca tivesse pecado, irmãos. Mas só que Deus hoje está te dando a oportunidade de não carregar o pecado com você, de não continuar no pecado. Ele está te dando a oportunidade hoje de se limpar, de se lavar, de começar de novo, de ser transformado pelo poder de Deus, de ser uma nova criatura. Amém, irmãos? Vamos lá em Salmos capítulo 14, irmãos. Salmos, no capítulo 14. Salmos capítulo 14, está escrito assim, irmãos, no versículo 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Versículo 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um, irmãos. Jesus Cristo veio ao mundo por causa disso, irmãos, porque ele não achou nenhum justo sobre a terra que pudesse remir as pessoas. Então Deus precisou enviar o seu Filho único, irmãos. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos servos, e mesmo sendo servos, éramos desobedientes, mas Jesus Cristo veio ao mundo por nós. Para completar essa palavra, olha aqui o que diz em Isaías 59. Isaías 59, no versículo 16, diz assim, ó: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Olha para você ver, Deus olhou de lá da terra, irmãos, e não viu uma pessoa que pudesse lavar o pecado de todo mundo, irmãos. Então ele teve que enviar o próprio Filho, que diz assim, ó: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Foi o próprio braço de Deus, irmãos, que trouxe a salvação a todos nós, e a sua justiça o susteve. Mas agora, irmãos, você não pode lançar a salvação de Deus para trás de você. Ele enviou o Filho dele ao mundo, não foi à toa, irmãos. Foi para te resgatar, foi para me resgatar, para resgatar toda a humanidade, irmãos. Mas nós temos que querer. Deus não obriga ninguém a se arrepender. Deus não obriga ninguém a andar corretamente, mas um dia ele vai vir para julgar a terra, irmãos. E ele está dando para nós hoje o tempo de mudarmos as nossas obras, assim como aquele malfeitor que foi levado na cruz. Naquele dia ele reconheceu que ele era um malfeitor, mas ele estava decidido a mudar, irmãos, e ele se arrependeu. Se arrependa enquanto é tempo, mude as suas obras enquanto é tempo, ainda dá tempo. Se essa palavra está chegando a você até hoje, é porque Deus está te dando uma chance. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia diante de Deus e dizer que não teve chance, irmãos, porque a chance está sendo dada. Em todo tempo tem a palavra de Deus, na televisão, no rádio, em tudo quanto é lugar, te dando uma chance, irmãos, para você aceitar a salvação de Jesus e ser transformado por ele. Até nós, irmãos, que já servimos a Deus, às vezes nós pecamos sim, mas há uma diferença, irmãos.
Entre pecar e continuar carregando o pecado e entre pecar e se arrepender. Olha o que diz Ezequiel 18, irmãos. Ezequiel 18, olha que lindo o que Deus está dizendo para nós. Olha aqui, ó. Ezequiel 18, 23. Diz assim, ó. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta de seus maus caminhos e viva. Olha o que Deus está dizendo, irmãos, que Ele não deseja a morte das pessoas que estão vivendo no pecado. Ele deseja antes que elas se convertam de seus maus caminhos e que viva. Deus está querendo te dar uma vida diferente dessa que você está vivendo. Às vezes você está tão cansado de carregar o pecado que você já está se sentindo pesado, está sentindo seu corpo pesado, a vida sem sentido. É porque você está carregando aquilo que Jesus Cristo te disse que não é para você carregar, mas está na hora de você se limpar disso, está na hora de você entrar na presença de Deus e falar com Ele, eu fiz mesmo, meu Pai, eu errei, eu fiz isso, mas eu estou arrependido. Faça o que aquele malfeitor fez, irmãos. Ele se arrependeu e de malfeitor ele passou o que? Habitar lá no paraíso com Jesus, irmãos. Então faça isso. Para nós terminarmos aqui, vamos em Provérbios 28, irmãos. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz aqui no versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Transgressões é pecado, irmãos. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus está dizendo assim, irmãos, que se você continua carregando o pecado sem se arrepender dele e continua na prática do pecado, irmãos, você nunca vai prosperar. Mas se você confessa para Deus e deixa essas práticas erradas, irmãos, Deus está dizendo que você alcança a misericórdia. Assim como aquele malfeitor lá na cruz, ele alcançou misericórdia. Irmãos, todos nós somos pecadores. Eu sou uma pecadora. Às vezes é difícil um dia que eu não peco, às vezes eu peco no meu falar, no meu pensar, no meu agir. Irmãos, mas quando eu peco, imediatamente o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração e eu vou diante de Deus e entro na presença dele e falo, pequei, Pai, pequei, me perdoa. Irmãos, eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar, porque o ser humano é falho, nós somos falhos, nós pecamos, mas eu estou te dizendo que se você se arrepender, o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus vem e faz em você morada, e das outras vezes para frente que você pecar, imediatamente o Espírito Santo de Deus vai falar com você e você vai ver o seu erro, vai se chegar a Deus e vai se arrepender e vai alcançar de novo a misericórdia. A palavra de Deus chega a dizer, irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Realmente as misericórdias de Deus não têm fim, irmãos. Graças a Deus por isso, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e isso faz com que nós não sejamos consumidos, porque se Deus fosse olhar para as nossas iniquidades, nenhum de nós ficaria de pé, irmãos, nenhum de nós subsistiria diante de Deus, mas ele, irmãos, enviou o filho dele, para que o filho dele morresse em nosso lugar, para que nós não carregássemos o pecado mais, e que nós fôssemos, ao invés de servos, transformados em filhos de Deus. Para quê, irmãos? Para que Deus se chegasse até nós, e Ele tem se chegado, irmãos. Deus, aqui, se você ler lá em Isaías 59, Deus diz que a mão dele não está encolhida, ela está estendida para salvar, irmãos. Mas nós não podemos carregar o pecado, então não carregue o pecado com você, não. Faça uma oração a Deus hoje, conta para Ele tudo de errado que você tem feito e fala com Ele que você não quer essa vida mais para você. Larga isso, larga a prostituição, larga a mentira, larga o engano, larga o pecado, larga a violência, irmãos, larga tudo, não deixe nada te afastar de Deus, não, porque essa vida aqui é passageira, irmãos. Quantas pessoas que nós conhecemos, que hoje já não está aqui entre nós mais na terra, irmãos, um dia nós todos estaremos diante de Deus e nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fizemos aqui na terra. Então, larga tudo que você tem que largar agora, se apresente diante de Deus. Se você ainda não foi feito filho de Deus, seja um filho, seja feito um filho de Deus. E se você já é filho e caiu, volte de novo para o caminho do Senhor, irmãos. Não deixe nada te afastar, irmãos, da presença de Deus, porque a nossa vida, a nossa alma é eterna. E se você parar para observar, irmãos,
Não é o nosso corpo que sente dor, o que sente dor é a nossa alma, irmãos, porque quando a alma sai do corpo, o corpo já não tem reação nenhuma mais, irmãos. E Deus diz que no inferno vai haver pranto e ranger de dentes. E Deus disse que vai ser lançado no inferno é a nossa alma, irmãos, não é o nosso corpo. Então isso é uma demonstração de que não é o corpo que sente dor, é a alma. O nosso corpo, ele tem fim, irmãos. Deus diz na palavra dele que o nosso corpo, ele é pó, e o pó vai tornar, quando nós morrermos, o nosso corpo vai voltar para a terra e vai apodrecer na terra, mas a nossa alma prossegue, irmãos. E no dia que Jesus Cristo voltar à terra, ele vai nos julgar, irmãos. E se nós não estivermos de acordo com isso aqui, Deus diz que aquele que não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, irmãos. E como que se consegue o nome no livro da vida, irmãos? É buscando a Deus, é se arrependendo das más obras, é deixando para trás o que tem que ser deixado e avançando para o alvo, que é Jesus Cristo, irmãos. Então se apegue com Deus, não deixe o mal continuar tendo domínio sobre a sua vida, não. E se essa palavra tem falado com você, irmãos, passa para outra pessoa, irmãos, enquanto se é tempo, enquanto ainda há fôlego de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu queria dar um recadinho aqui antes de nós fazermos a oração, irmãos. Eu queria dizer para vocês que muito em breve eu vou estar fazendo aqui um livro de oração e vou colocar aqui o nome das pessoas que quiserem oração. Então, se você precisa de oração em alguma área da sua vida, financeira, espiritual, familiar, seja a área que for, deixa aí nos comentários, assim, eu peço oração para tal área da minha vida. Você não precisa contar a sua vida para mim, irmãos. A nossa vida a gente compartilha com Deus, mas que você pedir oração, você pode pedir, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Então eu vou pedir outras pessoas para me ajudar a orar pelo esse livro de oração. Então eu vou esperar vocês enviarem o nome. No próximo vídeo gravado vai ter aqui o livro de oração. Eu vou dizer os nomes que estão no livro, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração agora, irmãos. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. E eu quero dizer para você que não sabe o que é oração, irmãos. Oração é falar com Deus, é abrir seu coração para Deus, é contar para Ele o que você tem passado, o que você deseja que seja tirado da sua vida, o que você deseja que venha para a sua vida. Isso é orar, irmãos. Então vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor está nos dando a oportunidade, Pai, de nos arrependermos. Oh, meu Deus, o Senhor tem dado chance para toda a terra, Pai. Não tem um na terra que vai poder dizer, Pai, que não ouviu falar do Senhor, porque o Senhor disse que o teu evangelho será pregado em todo o mundo. Não vai ter um que vai poder dizer que não teve a oportunidade de se arrepender, Pai, porque a oportunidade tem sido dada. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, ouve a oração dessa pessoa que está se arrependendo nesse momento, Pai, que está dizendo para o Senhor que não quer viver essa vida que ela tem vivido mais, essa pessoa que tem colocado a mão naquilo que não pertence a ela, que tem roubado, meu Deus, essa pessoa que matou, meu Deus, essa pessoa que fez tanta coisa que não deveria ter feito. Oh, meu Pai, perdoa essa pessoa, Pai, essa pessoa que levantou falso a alguém, essa pessoa que lutou contra a vida de alguém. Oh, meu Deus, ela está se arrependendo nesse momento. Eu peço ao Senhor, perdoa. O Senhor disse, Pai, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor que é o justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica essa pessoa agora, meu Deus, em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa a chegar ao Senhor, ajuda ela a entrar na tua presença, Pai, ajuda ela a caminhar com o Senhor. Põe essa pessoa, Pai, que está achando que para a vida dela não tem mais jeito, põe ela de pé, levanta essa pessoa espiritualmente, meu Deus. Eu não aceito que essa pessoa venha se perder, Pai, eu rogo por essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, dá mais uma chance para essa pessoa, Pai, ajuda ela a compreender o teu evangelho, a compreender que o Senhor é amor e que a vontade do Senhor não é lançar ninguém no inferno, a vontade do Senhor é de colocar todo mundo no teu reino, Pai. Basta se arrepender. Oh, Pai, faz o ser humano entender isso, em nome de Jesus. Eu te agradeço por todos os teus feitos, Pai, na minha vida, na vida das pessoas que te conhecem e das que ainda não te conhecem, Pai. Se apresenta para elas, faz elas te conhecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, irmão, que você fique na santa paz de Deus e não
não se esqueça, se você quer receber oração pela sua vida, manda o seu nome nos comentários, em nome do Senhor Jesus, e compartilha esse vídeo, irmão, com quem precisa escutar o Evangelho. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.